Fala galera, vamos embora para a 10ª questão. Antes de eu começar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por saber que os vídeos têm ajudado a vocês, que têm acompanhado desde o início. Eu tenho certeza que você que tem assistido todos os vídeos, ou pelo menos já viu alguns, a questão que você viu, de fato ela vai estar te auxiliando no dia da prova, que tá chegando. Então, vamos embora continuar. Aliás, não se esqueça também de se inscrever se for a sua primeira vez, curtir o vídeo, porque ajuda a gente a alavancar mais e mais para que outras pessoas possam ter acesso. Então, como vocês já viram no enunciado, até mesmo um enunciado um pouco difícil de interpretar, né? Mas é uma questão puramente teórica sobre eletrostática. Vamos aqui para o quadro para ver como é que funciona. Na primeira situação, ele fala que uma carga Q1 vai gerar um campo elétrico num ponto que está distante a uma distância D dessa carga Q1. Como ele não falou se a carga Q1 é positiva ou negativa, até porque não importa para essa situação, mas como ele não disse se é positiva ou negativa, não tem como eu saber se o campo elétrico está saindo da carga, pois saindo é um campo elétrico gerado por uma carga positiva, ou se o campo elétrico está entrando, indo em direção à carga, pois assim seria um campo elétrico gerado por uma carga negativa. Nesse caso, como não há sinal, eu vou, só para facilitar, eu vou supor que é um campo elétrico gerado por uma carga positiva. Então o vetor do campo elétrico vai ficar dessa forma. Eu vou botar a letra E aqui, que ele disse que é a intensidade do campo elétrico gerado pela carga Q1. Agora vamos para a situação 2. Na situação 2, você tem quase tudo idêntico. A mesma carga Q1, a mesma distância D, só que tem um detalhe. Ele põe uma carga teste, né? Uma carga posta nesse campo da carga Q1 para ver como ela vai interagir. Mas a pergunta ela é bem capciosa. Por quê? Ele fala o seguinte: depois de ter posto a carga teste no mesmo ponto da situação anterior, qual é o campo elétrico gerado pela carga Q1? E a resposta é bem simples, mas você tem que lembrar da teoria e do conceito. E que teoria e conceito é esse? Vem para cá, ó. A intensidade do campo elétrico, no caso essa letra E aqui. Como é que a gente calcula a intensidade do campo elétrico? Basta usar essa equação, que é a letra K, constante eletrostática, constante do meio, certo? Que no caso se mantém da primeira para a segunda situação. Essa letra Q, que é a carga do corpo que está transmitindo, que está gerando esse campo elétrico. E a letra D é a distância que também se manteve. A letra D, no caso, é a distância D aqui. Mas qual é a ideia dessa equação que você tem que entender? Perceba que nessa equação você tem apenas a carga Q, uma única letra Q, para representar a carga desse corpo Q1. Perceba que a fórmula é essa. Se eu tenho uma outra carga presente no ambiente, que é a situação 2, a fórmula continua sendo essa, onde você só vai apenas usar a letra Q, que é a carga do corpo que gera o campo elétrico. Conclusão: o campo elétrico de um corpo não depende dos outros corpos ao redor carregados. Se eu estou gerando um campo elétrico X e existem outros inúmeros corpos ao meu redor, em algum outro momento esses corpos são retirados, o campo elétrico que eu gerei antes e depois continua sendo o mesmo, pois essa característica é uma característica intrínseca à carga elétrica de um corpo. Ela não depende de outros corpos. O campo que eu vou gerar vai ser sempre o mesmo. Portanto, a resposta aqui seria também letra E, desculpa. Então a resposta aqui seria também campo elétrico de intensidade E. A questão aqui é o seguinte: você poderia ter pensado, será que ele quer a resultante do campo elétrico? Não. É por isso que a pergunta foi bem capciosa. Ele perguntou qual é o campo elétrico gerado pela carga Q1 na segunda situação. O campo elétrico gerado não muda, pois a carga Q1 continua a mesma da situação anterior. Se ele perguntasse o campo elétrico resultante em algum outro ponto, aí nós teríamos uma resposta diferente. Porque o campo elétrico resultante vai sim depender da interação de todos os campos elétricos. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a questão aí. Apesar de um pouco difícil de interpretar, ela era puramente teórica e um ponto, vamos dizer assim, que era possível de se fazer na hora da prova. Bem rápida de se executar, aliás. Então, bora para o próximo.